Olá a todos, bem-vindos ao Métodos Ponto-Chave. Estou muito grato por estarem aqui. Estou muito lisonjeado por ter despertado o vosso interesse e por me quererem ouvir e por conhecer aquilo que eu tenho andado a fazer. Sinto-me, dentro da minha humildade, muito orgulhoso. E queria-vos tentar explicar em que é que consiste este método, quais são as principais ferramentas que vamos usar, quais são os seus principais objetivos e aquilo que vocês vão poder tirar daqui. Ok? Portanto, eu vou-vos dar hoje alguns termos básicos, vou-vos explicar o que é que significa o método ponto-chave. Porquê é que eu lhe chamei assim? Eu chamei-lhe assim porque percebi que existem no corpo determinadas zonas que são tão nobres que quando nós as libertamos, o corpo começa logo a ter outra expansão. E ao ter outra expansão, começa a haver uma melhor vascularização e uma melhor corrente nervosa para a zona do local e ele começa logo a curar-se, ok? E o que é que são estas zonas? São aquelas zonas que eu chamei pontos-chave. São quase todas elas ao longo do eixo central e são zonas onde existem algumas características. Ou são zonas onde temos a parte arterial e depois dessa zona é uma zona de saída das suas ramas colaterais, como por exemplo o ponto-chave celíaco, em que temos esta zona, e depois temos ali um conjunto de artérias, temos a artéria hepática para um lado, temos a artéria esplânica para o outro e temos as artérias estomacais para o outro, ok? Este é o ponto-chave celíaco. E não, segundo se lembram também da anatomia, a artéria nunca vai sozinha, a artéria é estrada, não é? E quem é que vai com a artéria? O nervo vai envolvendo toda a artéria ou vai acompanhando a artéria e, portanto, temos a parte do sistema nervoso que vai para o fígado, temos uma parte do sistema nervoso que vai circundar todo o estômago e temos uma parte do sistema nervoso que vai com a artéria esplânica e também vai para o baço, certo? Então este é o ponto-chave celíaco, por exemplo. E temos outro, por exemplo, o ponto-chave mesentérico superior, temos a artéria aorta e chegamos a um momento que temos a artéria mesentérica superior. Vamos ter a artéria mesentérica superior a ir para todo o intestino e para o intestino grosso, até esta parte aqui do cólon transverso, não é? Na parte descendente. Então, vamos ter aqui todo um caminho que podemos tratar desta zona. Isto é por isso que se chama um ponto-chave, porque nós vamos correndo esta zona e vamos libertando toda esta zona e vamos pôr logo tudo a trabalhar melhor e a ser melhor vascularizada. Ok? Então já perceberam que a grande base deste teste vão ser estas estruturas, ou seja, vamos dar imensas técnicas do sistema arterial e imensas técnicas de libertação do sistema nervoso. Então, existe, portanto, uma relação entre a artéria e o nervo, certo? A artéria e o nervo, como vão juntas, elas não estão separadas. E existe um tecido facial que está entre a artéria e o nervo. E esse tecido facial tem que haver um deslize. E muitas vezes, sobretudo na doença crónica, quando o problema já se cronifica, nós vamos perdendo esta capacidade de sliding entre os tecidos. Ok? E isto é muito importante porque temos estruturas que se chamam vaso nervorum, ou seja, o próprio nervo, ao longo do trajeto, vai sendo vascularizado por microcapilares que vão saindo da artéria, ok? E então, se nós perdemos este sliding, vamos ter uma compactação, vamos ter uma densificação e, portanto, o nervo acaba por não estar a ser bem vascularizado. Então vai começando a ter alguns problemas. Se o nervo não é bem vascularizado, vai começando, entre aspas, a secar, vai começando a perder aquela camada de mielina e, portanto, o órgão que iria ser, o órgão, a pele ou o músculo que iria ser inervado, vai começar a perder essa capacidade de inervação e, portanto, vai começar a desenvolver algum tipo de patologia, certo? Por outro lado, também temos a artéria. A artéria, se começa a ficar compactada e as faixas e essa gordura, essa serosa que está a envolver a artéria começa a ficar densa, o sistema que ele iria irrigar começa a perder vascularização e, portanto, onde não há boa vascularização, de certeza que vamos ter doença. Então, a minha proposta é ir trabalhando, ir seguindo essa estrada. E qual é essa estrada? A artéria. Qual é essa estrada? O nervo. E depois,
como qualquer estrada, vai ter barreiras. Então, aqui também entram as faixas. Vamos ter muitas faixas, muitos desfiladeiros, muitas zonas, muitas relações. Grande parte do curso vai ser a estudar as relações, ou seja, por exemplo, na zona do ponto-chave central. O ponto-chave central eu chamo a parte cardíaca. Vamos ter, por exemplo, a artéria aorta que sai, passa por cima do tronco pulmonar e, hum, e depois é que segue para baixo e passa também através dos brônquios. E, portanto, nesta zona, o nervo vago, por exemplo, tem que passar através da artéria aorta para depois dar origem ao nervo laríngeo recorrente. E nesta passagem, por baixo da artéria aorta, nós temos um ligamento, que é, por exemplo, o ligamento arterioso, que é um resto vestigial que nós temos do tempo fetal. Se nós tivermos uma aderência desta tal túnica, deste tal tecido facial entre a artéria, conclusão, o nervo vago vai ficar bloqueado nessa zona. E, portanto, vamos começar a ter problemas e tensões que nos vão obrigar a andar com a cabeça anteriorizada porque temos uma corda, uma faixa, aqui a puxar. Para além disso, por exemplo, nesta zona estou-me a lembrar de outra faixa, que é a faixa pré-traqueal. A faixa pré-traqueal, que vai aqui, que é uma continuação da faixa bucofaríngea, que vem desta zona, continua para baixo, como se fosse uma gravata, e vai envolver todo o pericárdio. Portanto, se nós tivermos uma restrição da faixa pré-traqueal, que vai se ligar ali, aqui, nesta zona, a nível da traqueia, da carina da traqueia, que é uma zona que vamos ter muitas técnicas para esta zona, o que é que vai acontecer? Nós vamos adquirir esta postura. Porquê? Porque o ponto-chave é fulcral, não é? Então, o que é que o sistema vai preferir? Vai preferir que tu andes assim, encolhido e com a cabeça para a frente, mas que o pericárdio não esteja, e todo o sistema da aorta, o sistema do tronco pulmonar não estejam a ser incomodados. Então tu vais preferir andar com uma postura curvada, vais preferir reduzir um bocadinho a tua expansão respiratória, mas esta zona andar bem. Porquê? Porque está encolhida. Então tu vais fazer isto. Quando tu soltas o ponto-chave central, quando tu soltas este tecido, tu já vais poder abrir porque já não vais incomodar o sistema que hierarquicamente é mais importante, nomeadamente o teu coração, certo? Então, este é o princípio. O princípio é irmos correndo pontos-chave, irmos libertando os pontos-chave, sobretudo logo no início do tratamento, porque tu se começares a libertar os pontos-chave no tratamento, depois sobra-te o tempo para fazeres as técnicas que já sabes fazer agora e que te adequas. Então, em 10 minutos, corres os pontos-chave, libertas, pões o sistema a trabalhar para ti. E tu vais ter muito menos trabalho, porque já tens boa vascularização, a boa condução nervosa para o local, tens os teus materiais de construção, os teus agentes construtivos já estão a ir para o local, ok? E depois sobra tempo só para trabalhares o tendão, para trabalhares o músculo, mas já desprendeste grande parte do sistema. O que é que eu pretendo, sobretudo, com esta formação? Que é, nós não podemos confundir as paragens com o caminho. Ou seja, eu vou-te dar muitas técnicas em cada paragem, em cada ponto-chave central, mas depois há toda uma dinâmica global. E é isso que eu pretendo ensinar, que é, vou-te ensinar com as tuas mãos a sentires, com uma mão teres uma mão sensitiva, ou seja, há uma mão que vai sentir que tens uma zona que perdeu a sua expansão, ok? Nós neste curso vamos sobretudo andar à volta de três coisas. Vamos andar à procura de zonas que perderam a sua expansão. O que é a expansão? A expansão é quando tu tocas e notas que aquela zona mexe com a respiração, os tecidos estão soltos, a faixa não apresenta nenhum tipo de restrição. Por outro lado, quando tu tens um trauma, e muitas vezes é só emocional, tu colocas a mão, por exemplo, num ponto-chave central e tu percebes que nesta zona a pessoa parece que nem respira para aquela zona. Tu percebes que esta zona está densa, o externo não se mexe, a pele tem características mais celulóticas, a pele, tu tentas puxar a pele e ela não se levanta, não é? Então, nessa zona, tu tens uma zona que há muito tempo que já não está a haver expansão. Então, isso para mim vai ser, a mão sensitiva vai ficar nesse ponto, que muitas vezes é o ponto-chave, é um dos pontos-chave. A outra mão vai, sabendo os conhecimentos de anatomia que eu te vou ensinar,
vai correndo quais são as estruturas que estão conectadas a esta mão sensitiva, ou seja, a este ponto-chave central. Por exemplo, vou-te dar o exemplo. No ponto-chave central, nós pomos a mão no externo e depois vamos ver com a outra mão, vamos correndo o tronco braquiocefálico direito, o tronco braquiocefálico esquerdo, o hilo pulmonar, vamos correndo o pulmão, vamos correndo o outro pulmão, vamos correndo a parte do ligamento frenopericárdico, vamos correr a faixa pré-traqueal, vamos correr a faixa de Gibson por causa da parte do pulmão. E quando tu perceberes que há uma zona densa, há uma zona de contacto, tu vais perceber que há uma conexão, tu passas e há uma zona de conexão entre esta mão e esta. É isso que eu te vou ensinar. Não é fácil, mas é isso que eu te pretendo ensinar. E por aí seguimos, ok? Então, resumindo, o que é que eu pretendo com esta formação é dar-te um conjunto de técnicas para cada ponto-chave, mas, acima de tudo, o que eu pretendo, pelo menos no primeiro módulo, é ensinar-te esta capacidade de sentir. Vamos aprender a sentir muito bem o movimento do occipital, o movimento do externo e o movimento também do sacro, porque quando a gente toca estas zonas, através do sistema facial, nós conseguimos logo perceber que há um ponto de contacto para uma determinada zona. Isto parece um bocadinho difícil, mas sistematizando e prática a prática, pouco a pouco, e seguindo sobretudo o caminho das artérias, tu vais conseguir fazer isto lentamente. Esse é o meu objetivo.